Olá, galera do Exato em Dobro, eu estou de volta e com mais um assunto importantíssimo aqui da física para vocês, gente. Vem comigo nessa aula de hoje que eu vou falar de associação de resistores em série. Antes de entrar no nosso assunto, você sabe, eu sou pidão e eu vou pedir, e sempre vou pedir mais. Gente, deixa o seu like. Ok, não custa nada para você, vai lá, dá um like, galera, dá um like, compartilha esse vídeo se ele for importante para você, se ele te ajudar em alguma coisa. E comentem bastante, pessoal. Vamos treinar esse like aqui? 1, 2, 3 e like, galera. Obrigado, gente. Gente, associação de resistores, assunto importante, hein? Vamos ficar ligado nesse assunto aqui. Olha essa figura que eu quero começar aqui para você, olha só. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos três lâmpadas ligadas num circuito. Nós temos aqui uma fonte de tensão e essa fonte de tensão vai produzir uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai atravessar aqui, ó, cada uma dessas lâmpadas, que por sua vez, cada uma delas tem o seu próprio resistor. Ok, pessoal? Nós estamos falando de associação de resistores. O que é associar resistores? Associar resistores, gente, implica em combinar resistores de uma forma a conseguir a resistência que se deseja, que se pretende, ok? Olhando para esse desenho aqui, olha, e sabendo que essas lâmpadas são iguais, você seria capaz de responder essa pergunta? Olha só, qual é a queda de tensão em cada lâmpada aqui desse circuito que eu representei aqui para você, ok? Você vai dar conta de responder essa pergunta já já. Vem comigo que você vai entender como é que é isso. Olha essa representação aqui. Aqui, esse zigue-zague representa justamente a resistência de cada aparelho. No nosso caso aqui, o aparelho eram lâmpadas, né? Mas podem ser outros aparelhos também. E cada uma dessas resistências vai ter, então, um valor. Nem sempre vai ser como aqui no nosso desenho, onde eu disse que as lâmpadas elas são iguais, portanto as resistências são iguais. Não, a maioria dos casos as resistências são diferentes aqui, ó. Então eu vou colocar R1 para essa primeira resistência aqui, ó, R2 para a resistência do segundo resistor e R3 aqui, pessoal, para o terceiro resistor. A resistência de cada um desses resistores então está sendo representada pela letra R, R1, R2, R3, ok? Tá, aí vamos aqui então, temos a nossa fonte de tensão, que é o U, né, gente? Vamos colocar a nossa tensão elétrica aqui. Aí você já sabe, essa historinha de quando se liga a nossa fonte de tensão aqui, ó, faz então surgir uma corrente elétrica aqui, ó. Essa historinha a gente já vem conversando com vocês em aulas anteriores. Sugiro até que você clique aqui, ó, nesse botão que vai aparecer aqui na tela, agora aí, ó, esse botão, e vá nessa aula, na aula anterior a essa, que você vai aprender coisas importantes para serem aplicadas aqui nesse conteúdo. Aqui então, pessoal, faz surgir uma corrente elétrica depois que tem uma tensão aqui, ok? Essa mesma corrente elétrica vai atravessar cada um dos resistores. Então fique ligado que aqui já cabe uma definição. Vou trazer a definição prontinha para você. Olha só, associação em série, um circuito elétrico com resistores ligados um em seguida do outro, de modo a oferecer um único caminho, pessoal. Aqui está a chave do seu sucesso para entender essa matéria. Um único caminho para a corrente elétrica, ou seja, para a passagem da corrente elétrica. Sendo assim, esse circuito é chamado de circuito em série, ok? Depois dá uma memorizadinha nessa definição, mas você viu que é tranquilo. Tem apenas um caminho para a corrente elétrica, então o circuito é em série, ok? Bifurcou, tem mais de um caminho, então já não é um circuito, não é uma associação em série. O legal disso aqui é que nós podemos pensar num resistor que equivale a essa combinação de resistores aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui essa combinação dessa maneira aqui, ó. Eu tenho aqui, então, essa representação, olha só, um resistor, ok, pessoal? E esse resistor aqui equivale a essa combinação de resistores. Eu vou chamar esse resistor aqui, gente, eu vou chamar de REC. Por quê? Porque é um resistor equivalente. Ok? A nossa tensão U aqui, ó, ela é a mesma, tá legal?
A nossa tensão U é a mesma, ok? Aqui então você vai ter o polo positivo, o polo negativo, tá? E de maneira que fazendo a conexão aqui, ó, fazendo essa conexão, ok? Vamos ligar aqui o circuito. Você está vendo então a representação mais simplificada desse circuito todo aqui, com um resistor equivalente aqui, ok? Só que, lembra da nossa pergunta lá no início? Olha só, qual que é a queda de tensão em cada lâmpada? Você vai entender agora que haverá, devido às resistências aqui, ó, uma queda de tensão em cada um desses resistores, de maneira que esses resistores aqui não vão estar sentindo a mesma tensão elétrica. Haverá então uma tensão elétrica específica para esse resistor, uma para esse resistor e outra para esse resistor. Como são resistores diferentes, as tensões elétricas também serão diferentes. Opa, aqui é um 2 e aqui um 3, ok? Não dá para a gente deixar de fora dessa conversa algo que já está bem falado aqui nas nossas aulas, né, pessoal? Não dá para deixar de fora dessa conversa a primeira lei de Ohm. Vamos colocar a primeira lei de Ohm aqui para vocês. Olha só, a primeira lei de Ohm diz que a tensão elétrica é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica, ok? Vamos inserir essa lei aqui nessa nossa conversa. Então, vamos começar com cada uma das tensões aqui, ó, de cada um desses resistores. Como que eu vou definir essas tensões? Utilizando a mesma lei, só que aplicada a cada um dos resistores. R1 vezes a corrente elétrica I. Ok? Veja que eu vou falar de I e não vou colocar I1, I2 e I3, porque a corrente não muda, é a mesma. Ok? Aqui nós vamos ter então, pessoal, olha só, a resistência R2 vezes o I, e aqui essa tensão elétrica vai ser igual à resistência R3 vezes o I. Ok? E entenderam, pessoal? Olha só, essa aqui, ó, essa aqui é a tensão elétrica entre os terminais desse resistor. E essa aqui é a tensão elétrica desse resistor e aqui do terceiro resistor. Okay? Da mesma forma, nós podemos também aplicar a primeira lei de Ohm para essa resistência equivalente, onde a potência, onde a DDP, a tensão elétrica U, vai ser igual à resistência equivalente vezes a corrente elétrica. Percebe que a corrente elétrica aqui é a mesma que eu estou considerando ali. Ok? Muito bem. Quero fazer uma demonstração rápida aqui para vocês, que é o seguinte. Você já percebeu que a tensão elétrica total vai ser a soma das tensões ali dentro, né? Então, se eu pegar a tensão elétrica 1, somar com a tensão elétrica 2 e somar com a tensão elétrica 3, vai me dar a tensão elétrica total do circuito, que é essa aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir em cada U aqui, ó, a sua equivalência aqui, ó, ok? Cada um, por exemplo, esse U aqui é o total, ele pode ser substituído por REC vezes o I. E aqui pode ser substituído por R1, pessoal, vezes o I. Da mesma forma que R2 vezes o I, e aqui eu tenho R3 vezes o I. Olha que legal. Agora, olha só a conclusão que você vai chegar juntamente comigo aqui, ó. Cada um desses I aqui, né, em cada um desses termos aqui separados, a gente pode pegar esses I's e colocar tudo em evidência aqui, ó. Vai ficar dentro do parênteses R1 mais R2 mais R3. Olha que tranquilo, gente. Você já percebeu aqui onde eu quero chegar, né? Você já percebeu aqui que esse I que está multiplicando passa dividindo, então a gente já vai eliminar ele aqui agora. Aqui a gente conclui o que a gente queria. Olha só, a resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Olha que tranquilo, pessoal. É tranquilo também a gente generalizar
isso que a gente viu aqui. Olha só, se a gente tem N resistores, é só somar até o enésimo resistor. Mas vamos pensar, se esses resistores forem iguais, então não precisa de chamar de R1, de R2, de R3, vamos chamar de R. E aí eu quero achar a resistência equivalente, então será N vezes R, e o N é o número de resistores aqui da associação. Acho que agora a gente já consegue, você já consegue pensar numa resposta para aquela pergunta lá do início, não é verdade? Qual a queda de tensão em cada lâmpada? A queda de tensão aqui, então, vai ser 12 volts, ok? Dividido por 3, que é a quantidade de lâmpada, quantidade de resistor. Então, dá um total de 4 volts a queda de tensão em cada lâmpada, já que elas são iguais, né, gente? E algo que também não dá para ficar de fora desse assunto aqui, gente, é falar da potência dissipada. A gente já sabe por aulas anteriores que a potência representada pela letra P dissipada, ok, num circuito, vai ser igual a tensão vezes o I. Acontece que aqui a gente tem nós temos aqui o resistor R1, R2, R3. Então, se a gente quer achar a potência dissipada pelo primeiro resistor, vai ser U1 vezes o I. Se estivermos falando do segundo resistor, vai ser P2, que vai ser igual U2 vezes I, e o mesmo raciocínio para o terceiro resistor. Agora, dá para a gente incluir nessa conversa aqui também a potência em função da resistência equivalente, por exemplo, para o circuito total, onde nós temos que a potência, pessoal, total, né? A potência total vai ser igual à resistência equivalente, ok? A resistência equivalente vezes a corrente elétrica ao quadrado. Nós não estamos inventando coisa nova não, são tudo equações que a gente já viu em outros momentos, ok? Quero encerrar essa aula de hoje aqui, pessoal, falando com vocês sobre uma aplicação aqui, um exemplo que eu coloquei aqui para a gente concluir, como eu sempre gosto de fazer, né, gente? Trazer uma aplicação. Olha só, a figura representa a associação de dois resistores em série em que a DDP U1 é igual a 12 volts. Ok? O 1 é igual a 12 volts. Aqui está a figura, você tem uma associação em série, o R1, ou seja, a resistência 1 vale 3, a resistência 2 vale 7 ohms, né? E aqui está a corrente elétrica, ok? Nós temos aqui uma tensão elétrica total. Aí ele vai pedir aqui para a gente o seguinte, determine a resistência equivalente. Vamos resolver aqui a parte. A resistência equivalente é a soma das resistências. Então ficou fácil, porque a primeira é 3, a segunda é 7, vai dar um total de 10 ohms de resistência, ok? Fácil, tranquilo. Mas isso aqui, hein, gente? Letra B, as correntes I1 e I2. Bom, a corrente I1, por exemplo, a gente pode usar esse raciocínio aqui, ó, onde U1 é igual a R1 vezes I1. Aí o R1 passa dividindo, vai dividir o valor de U1. Acontece que U1 ele já deu para gente, vale 12. E R1 vale 3. Então nós temos que 12 dividido por 3 e 1 vai ser igual a 4 amperes. Gente, agora a gente tem que ficar atento, porque se estamos falando de uma associação em série, a mesma corrente que passa no primeiro vai passar no segundo resistor. Então aqui também vai ser de 4 amperes. Ok, pessoal? Tranquilo isso. Olha só, aqui eu já dei até uma adiantada. O 2, que é o que ele pede na letra C, né? A DDP U2 e a DDP UT. O 2 é essa DDP aqui do segundo resistor, tá? Então, o segundo resistor vale 7 ohms, ok? A resistência. E a corrente a gente já descobriu aqui que vale 4. Então, nós concluímos que o 2 vai ser 28 volts, a tensão 2. Ok? E a tensão total é igual à soma das tensões. Agora que a gente tem a tensão 2, a gente vai somar aqui a 1 com a 2, 12 volts com 28 volts, dá um total de 40 volts. Tranquilo aqui para a gente responder esses itens aqui, né, gente?
Olha só, a letra D, a potência dissipada em cada resistor. Em cada resistor, potência, gente, olha só, a potência do primeiro resistor vai ser a primeira tensão vezes a corrente elétrica. A primeira tensão é 12 e a corrente 4. 12 vezes 4 vai dar 48, né, gente? 48 watts de potência, ok? Bom, e a potência 2? A potência 2 é a potência que passa no segundo resistor. O 2 a gente achou agora há pouco, 28. 28 vezes 4, que é o valor da corrente. 28 vezes 4 vai dar um total de 112 watts de potência. Gente, percebe que nós estamos encerrando a aula? Então, nesse finalzinho, eu quero te pedir mais uma vez, deixa o seu like. Vai, vamos treinar esse like aqui? Vai lá comigo. 1, 2, 3 e like, like, pessoal. Comentem, compartilhem, comentem. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.